Pessoal, boa tarde. Vamos lá, só para vocês matarem a saudade, viu? Bora aí, ó. Nós já vimos aqui na aula passada um pouco sobre o reino de Kush, de Kush, né? Tem alguns vídeos que chamam de Kush. Então, vamos lá. A primeira imagem já traz aí para vocês a ideia da importância da mulher nesse reino. Lembrando que na África, diferente do continente europeu, nós vamos ter a mulher sendo muito bem representada, até chegando ao poder, né? Como foi a Cleópatra no Egito e como foi as demais Candaces, tá? Lembrando que até no carnaval tem uma aula ainda em homenagem a elas, tá? Chamada de Candances, acho que é homenagem a elas. Acho não, tá? Então, vamos lá, nós temos o que mais? Núbia, berço da civilização na África, situada ao nordeste da África, né, tal qual o Egito, serviu nos tempos antigos como elo entre os povos da África Central, tá? Na história da Núbia, esses slides eu vou mandar para vocês, tá? Não vai ficar só aqui, não. É pouco conhecida, pois os sítios arqueológicos da região quase não foram escavados, lembrando que também tem a dificuldade de traduzir a escrita deles, então foi muito mais fácil corrigir, descobrir sobre a cultura egípcia. Lembrando que eles utilizaram uma das escritas do Egito, né, mas ela ficou mais fácil descobrir uma das escritas do Egito que era mais comum, tá? Nos tempos de sua história, os núbios viviam da caça, da coleta, da pesca, tá? Com o tempo, a semelhança dos egípcios, eles aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo. Como eles moravam próximos, é como se fosse assim, a Vajota, né, começou a virar cidade devido, claro, ao surgimento do açude. Depois do açude a gente conseguiu se emancipar politicamente e a gente começou a usufruir da água do açude, tanto para o quesito da agricultura, quanto para o quesito da pesca e etc. Nós temos em Vajota uma colônia de pescadores que muitas pessoas sobrevivem do auxílio que essa colônia recebe do governo em tempos que é proibida a pescaria. Então, ou seja, tal qual o Rio Nilo, nós dependemos muito do rio Acaraú, por essa represa, por saber represar e distribuir essas águas. Lembra que uma época dessa foi feita uma adutora que levou essa água para Nova Russas. Então, não é só nós, né? A região limítrofe, do açude, chega em Hidrolândia, ela chega no Pires Ferreira, né? Ela chega em vários locais, então eles também usufruem, tal qual a gente, dessa água, né? Para o quesito econômico, tá? Então eles também aprenderam com os egípcios. No reino de Kush, por que é chamado reino? Porque Núbia é aquela região, né? E lá se desenvolveu esse reino, que teve umas 3 capitais até. Por volta de 2000 antes de Cristo, comunidades núbias da margem do rio Nilo se reuniram e passaram a obedecer um único líder, tá? A história de Kush está estreitamente ligada ao do Egito, é por isso que a gente pediu para vocês apresentarem hoje a semelhança entre o Egito, tá? E eles, né? Semelhanças ou diferenças, tá? Prova da ligação comercial entre o Egito e o Kush é que os objetos egípcios encontrados pelos arqueólogos em terras núbias e objetos núbios encontraram em terras egípcias. Lembra que a gente já viu um vídeo que mostrou que até o ouro que chegava no Egito, por parte vinha dessa terra, dos núbios, tá? Invasões, ó, em 1530 a.C., o Egito domina o reino de Kush, tá? Em 730, o reino de Kush domina o Egito, para vocês verem, tá? O Egito foi dominado pelos faraós negros, eram chamados assim, e as mulheres de Candace, Kandak. A escolha do rei, a gente vai ver isso nos vídeos também, né? Os líderes votavam nos candidatos que consideravam mais preparados para o cargo, ou seja, não era uma questão de meritocracia, né? Eu vou escolher porque eu acho que você consegue, você merece, etc. Não, não tinha nada disso, eles escolhiam mesmo. Depois lançavam a semente ao chão para perguntar aos deuses da cidade qual dos eleitos deveria ser o escolhido, tá? O desenho das sementes o desenho que as sementes formavam era considerado resposta dos deuses, tá? As províncias, né? No Egito era chamado de nomos, tanto que os líderes eram chamados de nomarcas ao início, depois é que vai ser chamado de faraó. No reino de Kush, o poder cabia ao rei.
Como o território do reino era enorme, os governantes, os governadores das províncias tinham certa autonomia, ou seja, você percebe que tinha uma espécie de rei e que ele tinha lá as suas espécies de governadores para ter autonomia nas suas províncias, ou seja, nas suas cidades, tá? Candace, a mulher ocupava posição importante no reino de Cush. Candace era o nome dado à rainha-mãe. Várias vezes o poder político foi ocupado pela rainha-mãe. Lembrando que o nome dos filhos, eles recebiam o sobrenome da mãe. Né? Hoje você sabe que tem todo um processo, né? Se a mulher engravidar, tiver um filho, para ela registrar esse filho, né? Quem registra é o pai. Né? Porque a mulher não vai poder ir lá, o pai do meu filho é o fulano de tal, bote aí. Não pode, né? Tanto que quem registra é o pai. Mas naquela época, não é que registra, claro, mas eles recebiam o nome das mães. Isso é que era o importante, isso é o que importava. É para você ter uma noção da importância da mulher naquela época e do sobrenome dessa mulher. Tá? Economia. Primeiro desenvolveram a pecuária e com a mudança da capital investiram na agricultura. Os cuxitas também dedicaram à mineração, lembrando que muito desse ouro chegou, né, ao Egito, tá? E o artesanato e comércio, né? Os cuxitas também dedicaram à mineração, artesanato e comércio, né? Lembra que no Egito se utilizavam muito acessórios, né? A questão também da maquiagem e tal, e eles não ficaram para trás, tá? Essa seria a pirâmide social dos cuxitas. Eu vou querer que esse slide vocês... não precisa anotar o que vai vir das outras aulas, tá? Eu quero mais que vocês anotem o que tem nesse slide aqui, que está resumindo o que a gente precisa saber sobre os cuxitas, tá bom? Atualmente é a região do Sudão, tá? Atualmente é a região do Sudão. O antigo reino de Cush corresponde aproximadamente ao que é o Sudão, o maior país da África, assim como no passado as águas do Rio Nilo continuam sendo importantes para aquela população. A partir de 1993, a produção de seu petróleo e o seu crescimento acelerado deram um enorme impulso à economia sudanesa. Apesar da produção de petróleo, a maioria da população sudanesa é muito pobre. Olha só. Aqui é a referência, gente, de onde eu tirei. A gente tem que dar aula, mas tem que dizer de onde é que a gente está tirando essas informações. Então, por hoje é isso. É um vídeo rapidinho, vai ser um dos primeiros que eu estou conseguindo fazer aí até agora. Beijo para vocês e até a próxima.